Seduziste-me, amado, me chamastes a ceifar em um campo. Eu sou o primeiro filho de Antônio Augusto e Maria Marta, nascido aqui mesmo em Montes Claros. A minha infância, bem do início, eu percorri alguns bairros da cidade, porque assim que meus pais casaram, a gente meio que mudou um pouco, mas a maior parte foi ali nos Morrinhos mesmo. Moramos ali nos Morrinhos, na Rua Santa Efigênia, que era a região em que meu pai, a família de meu pai toda morava ali, dentro daquela região. Então, o contato de igreja que nós tínhamos no primeiro início, ali na infância, era muito com São Sebastião, porque os Morrinhos faziam parte ao São Sebastião. E aí eu tenho essas recordações de todo domingo ir à missa com minha mãe, fazer a caminhada, passando pelas vieirinhas que tinha ali até chegar no São Sebastião, contato ali primeiro com os padres jesuítas, e depois, quando houve a mudança dos Morrinhos para a paróquia Santa Rita, aí eu comecei a atuar mais ali, né? Catequese, tanto de fazer a catequese, muito cedo também eu comecei a dar a catequese. Eu acho que, se eu não estou enganado, eu terminei de fazer a primeira Eucaristia e já comecei a dar catequese para os mais novos do que se tinha, até mesmo porque minha mãe era catequista, foi coordenadora da catequese. E a infância é muito de família. A gente nos falava que a gente nos bastávamos, porque éramos 8 primos que convivíamos o tempo inteiro juntos, e nós ali vivíamos mesmo na casa de minha avó. A casa de Dona Odília era a nossa morada, vamos dizer assim. Os pais iam trabalhar e os filhos se juntavam ali às tardes, os primos, né, se juntavam nas tardes ali para ficar assistindo televisão, para ficar brincando de tudo um pouco e aprendendo muito ali com Dona Odília, que era aquela que conduzia muito a família toda reunião de família. Tinha que ter uma oração, toda reunião de família era importante para ela. Os almoços do domingo praticamente era certo que tinha que ser na casa dela. As festas, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, Natal, Páscoa, era tudo ali na casa de Dona Odília, e tudo muito vivido nessa experiência muito familiar mesmo, de respeito, de aprender e a viver junto ali dentro dessa religiosidade, pegando muito das rezas dos terços. Uma coisa que eu me lembro muito da minha infância, que se tinha muito, era as catiras, né, do que o pessoal ia na casa de minha avó, os sulhões iam muito na casa de minha avó, era a passagem certa, e também as peregrinações que a gente fazia, que era todo ano, era certo, era na sequência, Aparecida, Lapa e Curvelo, todo ano. E eu, dos netos de Dona Odília, eu fui o que mais fui, que eu me recordo assim, dos meus 4 aos 12 anos, eu ia todos os anos para esses 3 lugares de romaria. Então tive muito contato com essas idas, mas nessa minha infância eu não posso dizer que tinha absolutamente nada de sacerdócio, porque eu não pensava, não me imaginava como padre. Na verdade, éramos 2 primos, eu e Júnior, que era o meu primo, e ele chegou a vestir de São... Como é que fala? Lá de Curvelo, esqueci o nome. São Geraldo, isso. De São Geraldo, ele se vestiu de São Geraldo. Eu nunca me vesti, nunca quis ser padre assim ali na minha infância, nunca teve isso, mas tinha muito envolvimento dentro da igreja, seja como um catequista, como um grupo de jovens, vários que a gente tentou formar ali nos Morrinhos, dentro da catequese, né, sendo catequistas, estando trabalhando ali. Mas de dizer assim, eu queria ser padre, não teve isso não. Essa ideia do sacerdócio, ele foi bem mais tarde, se eu posso dizer assim já. Então, sou filho de João Chaves, não o nosso João Chaves histórico, famoso, né, que dá nome às praças e avenidas, mas João Chaves é um pedreiro. Sou filho de mamãe, né, Zuma, papai pedreiro, mamãe dona de casa. Eles são naturais de Coração de Jesus, então vieram para Montes Claros para trabalhar, se conheceram, e nós somos 5 filhos, eu sou o segundo, né, segundo de 5. Minha infância é basicamente ali no Major, e sempre com uma ligação muito estreita com o Coração de Jesus. Todas as férias no Coração de Jesus e nos interiores ali, participando da comunidade Nossa Senhora Aparecida. Então minha primeira comunhão foi ali, a minha catequese foi ali. Mamãe, ela sempre foi mais religiosa, então eu venho nesse berço religioso, terço nas casas, novenas de Natal e as missas dominicais. E quando eu penso assim, né, a aspiração do sacerdócio é na infância. Não tinha, mas eu aspirava uma profissão que eu não sujasse a roupa. Porque papai era pedreiro, né, chegava em casa sempre tão sujo,
falava, não, quando eu crescer eu não quero uma profissão que suje tanta roupa. Acho que até por isso que eu enveredei também para a área da saúde, né? Já havia esse certo toque aí. Sou técnico de enfermagem, depois graduação fiz também a licenciatura em música, mas só havia esse vislumbre no rumo do sacerdócio aí. E essa religiosidade, essa prática católica na infância era basicamente assim, normal, né? Como eu disse, esses terços em família, nas casas, mamãe participava de grupos de terço, chegou a participar da Legião de Maria já nesse meio tempo aí, e as missas dominicais. Então não tinha, pelo menos ali na primeira infância, essa aspiração, eu quero ser padre, eu queria uma profissão diferenciada da do meu pai, por causa da roupa, pensando ainda como profissão, né? E aí o tino vocacional foi surgindo posteriormente com a própria experiência da catequese, depois fiz perseverança, nem sei se hoje ainda existe essa influência da perseverança ali logo depois da primeira comunhão, depois também a crisma, fiz a crisma na comunidade do São Geraldo, então a preparação foi toda ali, foi crisma com os grupos ali daquele bairro, e foi mais ou menos assim, né? Esse percurso aí também um pouco já paralelo com a história da comunidade, que eu penso que a gente vai falar disso um pouco mais à frente. Para mim é bem claro, porque eu tive essa minha infância toda seguindo os passos de minha mãe, dessa religiosidade mais atuante, né? Meu pai sempre foi religioso, mas é mesmo por conta do trabalho. Trabalhava a semana inteira, mas não tinha tanta atuação quanto a minha mãe. Estavam em encontro de casal, os dois, mas a atuação sim bem minha mãe mesmo. Mas ali na minha adolescência, eu acho que eu posso colocar ali entre os 13, 16 para 17 anos, há como uma lacuna dessa religiosidade, no sentido de que eu falo sempre assim. Minha mãe tinha uma técnica muito interessante de me fazer ir à missa aos domingos. Ela me chamava, tanto a mim quanto a minha irmã. Ela nunca nos obrigou a ir, mas ela chegava de manhã e falava assim: Arley, você não vai à missa hoje não? A vontade de dizer não era enorme, mas aí eu falava, aquela fala dela, que não era uma obrigação, mas era uma pergunta, me fazia levantar e ir para a missa. E aí as realidades ali, próprio de adolescente, de querer viver e experimentar outras realidades, a ideia da religiosidade foi meio que se diminuindo, acabava sendo um pouco... Fiz EAC, então tinha um pouco ali ainda de uma ideia de status, um pouco dentro dessa realidade, sem muita participação. Mas fazendo EAC, eu reencontrei uma grande amiga, que foi minha colega na escola técnica, e aí por outras razões a gente voltou a conversar e ela me apresentou um livrinho de Nossa Senhora de Medjugorje, falando das aparições, de várias mensagens de Nossa Senhora de Medjugorje. E eu me lembro muito bem que no fundo daquele livro tinha algumas orientações que Nossa Senhora fazia. Isso eu já estava ali começando a me aproximar do grupo de oração Filhos de Maria, dentro dessa realidade que eu tinha sido convidado para participar, tinha ido em algumas reuniões, mas ainda não estava envolvido. E nesse processo de final de EAC, início de grupo de oração Filhos de Maria, com a apresentação que essa minha amiga fez desse livrinho das aparições de Medjugorje, aquelas propostas que vinham no fundo, que era o jejum na quarta e na sexta, uma mortificação na quinta, missa diária, confissão, aquilo me atraiu. Então eu passei a deixar de ir para a escola, sair da escola técnica e voltar para casa, ou de sair da escola técnica para ir fazer qualquer outra coisa. Eu passei a sair da escola técnica e ir para a missa na catedral. Aí passei todos os dias a missa na catedral, comecei a fazer jejum e a penitência, e aí era coisa bem violenta, né? Porque era um mini pão que eu pegava, eu lembro até hoje, eu acordava, pegava um mini pão, partia em 3, porque era o jejum que eu ia fazer na quarta e na sexta. Um pedaço de pão de café da manhã, um pedaço no almoço e um pedaço na janta. Na quarta e na sexta, e rezando o texto todos os dias e indo à missa. E aí essa realidade toda foi me despertando para algo mais. Então a ideia de eu participar da igreja, do estar, não era mais simplesmente alguém de ser reconhecido. Arley é aquele que fala, aquele que conversa. Sempre falei muito, para variar, sempre falei muito. Então não ficou mais assim, simplesmente Arley o que fala, mas passou a ser Arley aquele que está fazendo uma experiência. E essa experiência veio junto com a aproximação mais do grupo de oração Filhos de Maria, vivência com renovação carismática. Eu não tenho essa prática piedosa desde sempre, né? Mas lá que ano era aquele? Pelos 15, 16 anos, um pouco antes de eu entrar na comunidade,
foi um tempo que eu nunca tive uma prática de vários grupos de jovens. O único grupo de jovens que eu participei foi o grupo missionário de jovens, ali na, hoje, Paróquia São Norberto, né, Comunidade São Geraldo. Então, meu primeiro grupo de jovens foi ali. E a gente sabe, né, quando tem um chamado a uma realidade de espiritualidade maior, vem também esse desejo de conhecer e adentrar a renovação carismática. Então, justamente nessa transição, eu comecei a participar dos grandes eventos que nós tínhamos naquela época, 98, 99. E num desses eventos ainda não era o Toca-Mons, mas, se não me engano, era Arrastão do Reino, mas o pregador era o padre Roberto Letieri. E num dado momento ali da adoração, aí que eu senti um chamado, que na verdade é o primeiro chamado para a comunidade, né? Quando fala da minha vocação, eu tenho que entender meu sacerdócio, uma consagração dentro da primeira consagração, que é o carisma Filhos de Maria. Claro que dando devido peso a todas essas realidades. E aí, ali no Arrastão, eu senti que Deus tinha algo muito grande para mim. E aí, esse grande, com a caminhada, com o discernimento, eu fui entendendo que era o processo vocacional, hoje a minha consagração ao carisma Filhos de Maria. E o sacerdócio apareceu justamente já dentro dessa caminhada. Porque antes havia uma beleza, um interesse, não, é belo o sacerdócio, mas não é para mim. Depois, dentro da formação na comunidade, eu comecei a ver com a mesma beleza, com a mesma grandeza, o matrimônio, o sacerdócio, o celibato. É necessário que se responda com dignidade. Dentro da comunidade, eu fui me sentindo inclinado ao sacerdócio, a partir de uma realidade missionária. Foi quando eu estava na Terra Santa que foi o grande impacto assim, vocacional, né? O segundo impacto, na verdade, porque houve um tempo na comunidade que eu quis, até escrevi para algumas congregações, elas responderam, e junto com a carta resposta, a coragem acabou, né? Aí não era aquele tempo. Mas na Terra Santa eu senti esse chamado. Assim, lá nós temos as paisagens, né? Os pastores que conduzem seus rebanhos, e num dado momento ali eu me sentia chamado à postura daquele pastor, a conduzir um povo. E aí veio também a resistência, né? Eu comecei a rezar, meio que brigando com o Senhor, mas porque eu já tinha Arley, que tinha um processo iniciado na comunidade, que Arley continue o caminho dele. Então eu chamei os mais novos e ficava para mim aquela última frase do Evangelho de São João: que te importa quanto a esses, quanto a ti, vem e segue. É o que me moveu. E ainda vinha a frase de Teresa de Calcutá, né? Faça algo de belo por Jesus. E nessa intenção de seguir e fazer algo de belo por Jesus, a gente já está chegando aí à ordenação. Foi em plena catedral. A catedral é o berço dos Filhos de Maria, né? Eu tinha uma amiga que já fazia um processo formativo na comunidade, ela sempre me falava da comunidade. E foi justamente naquela minha passagem, né? Grupo de jovens para a renovação carismática, e eu ficava muito curioso, como é que é essa questão da comunidade? Mas não bastasse o diálogo com ela, eu participava também das missas na catedral e via aquele tanto de jovem ali, naquele ímpeto todo ali de servir, de amar a Deus. E eles iam comungar, eu observava muito, né? Sempre fui muito observador. Eles iam comungar e voltavam com uma cara tão boa que falava, gente, eu vou comungar a mesma coisa que eles comungam e não estou sentindo esse sabor todo, né? E voltava assim, com desejo de amar o próximo mesmo nos olhos, não quero ver como é que é isso, quero experimentar disso. E aí, num bendito 6 de julho de 99, eu conversei com Érica. Falei, Érica, eu quero saber como é que é esse negócio de comunidade. Deus tem um plano muito grande para mim. Com essas palavras, muito mais prepotente do que eu sou hoje. E aí ela falou, você conhece a renovação carismática? Não. Você participa de algum grupo de oração? Não. Então vem caminhar com a gente que você vai aprender. E aí, nesse caminho, eu estou até hoje. No meu caso, como eu falei, teve aquela questão de Nossa Senhora de Guadalupe, de Medjugorje, e aí eu já estava começando a acompanhar mais o grupo de oração Filhos de Maria, comecei a estar mais próximo do grupo, participar, e fui convidado para fazer parte do grupo de perseverança, que era a preparação para entrar no núcleo do grupo de oração. E desse preparar, desse grupo de perseverança para entrar no núcleo, aí veio o Maranatá, o primeiro Maranatá, e aí eu já fazia parte do grupo, do núcleo do grupo de oração Filhos de Maria. E toda a experiência do Maranatá foi muito grande pra gente. O primeiro Maranatá, que veio o pessoal da Toca, aquela experiência de servir, de estar ali naquele ano de 98, de ver e desejar amar a Deus e fazer com que Ele fosse amado,
isso foi nos atraindo cada vez mais, foi me atraindo. Tanto que a gente sempre fala que terminou o Maranatá, na segunda-feira posterior a gente teve uma reunião na casa de Érica para partilhar como é que tinha sido o Maranatá. E todos nós que estávamos ali tínhamos a mesma resposta. Voltei para casa, mas não era minha casa. Minha cama não era minha cama, aquela estrutura ali fazia falta aquele final de semana que a gente havia passado. Fazia falta aquela experiência de estar ali amando Cristo, anunciando Cristo, revelando esse Cristo, que nos fazia ter esse amor. E aí isso foi aquele desejo de eu não quero continuar. E aí veio a realidade da comunidade. E juntamente, no meu caso, com essa realidade da comunidade, com a perspectiva da toca, começou também uma aberturinha à questão do sacerdócio. Mas inicialmente eu não queria o sacerdócio. Eu falava, não, estou sentindo chamado a ser irmão, porque a figura que eu tinha era o pessoal da toca. Não era que eu queria exatamente ser a toca, mas era aquela ideia de ser como filho de Maria, ser irmão. Então já me abria aquela realidade, aquilo ali, e posteriormente isso foi aprofundando. Aí eu lembro que já como comunidade Filhos de Maria, em novembro de 98, nós fomos para Canção Nova. Se eu não me engano, foi o primeiro PHN que teve. E naquela época, em 98, na Canção Nova tinha uma celebração que era feita às 3 horas da manhã por Padre Valeriano. E ele celebrava todos os dias. E nós, naquele ímpeto, vamos fazer, a gente ia para essa missa. Acordava 3 horas da manhã para ir para a celebração. E nessa celebração ali na Canção Nova, eu lembro até hoje, na capelinha que era embaixo da antiga rádio da Canção Nova, na celebração de Padre Valeriano, eu falei, não, é isso aqui que eu quero. Isso aqui que eu quero para mim, que é o sacerdócio. No meu caso, há um processo que é meio quebrado aí do meio dessa história toda, né? Porque quando teve, né, eu tive essa decisão ali na Canção Nova, então eu voltei, eu e Vitor, que hoje é Padre Vitor, né, que é do Sagrado Coração de Jesus, fizemos uma experiência com os erronianos, fomos fazer um retiro vocacional e muito naquela ideia assim, como existia Padre Léo, e Padre Léo era derroniano e ele tinha Betânia, na nossa cabeça vamos estudar, vamos ser padre e voltamos para a comunidade. Beleza, ótimo, só que a hora que chegou lá, os freios vieram conversar conosco e falaram que não era dessa maneira e nós precisaríamos tomar então uma decisão. A gente ia continuar na comunidade se a gente ia seguir o processo deles. Na época o Padre Vitor hoje, né, ele decidiu seguir o caminho e eu decidi, né, a partir de uma fala de Érica, uma reunião que a gente fez, ela dizendo para nós, né, ela falou especificamente para mim que o meu sim ali precisava ecoar para toda a eternidade. E ali naquele momento então eu dei o meu sim pela comunidade, Vitor foi para os derronianos e eu continuei caminhando e como comunidade nós sonhávamos juntos de que isso fosse acontecer. Conversávamos muito com Dom Geraldo na época. E aí, em 2000, quando nós nos tornamos comunidade de vida, a gente veio conversar com Dom Geraldo e Dom Geraldo aceitou tudo para que eu pudesse entrar no seminário. Não deu certo de que entrasse ali no ano 2000, eu até brinco com o Padre Arley que ele tomou o meu lugar, porque eram 2 Arleys, 2 de comunidade. E havia sido conversado e no caso ele entrou e eu não. E aí quando foi em 2001, aí deu certo sim. E foi muito interessante porque Érica e Jairo na época vieram conversar com Dom Geraldo, uma sexta-feira por volta de 10 horas da manhã, meio-dia Dom Geraldo bateu na nossa porta chamando para conversar comigo. Já conversei com Monsenhor Zanan, você já pode ir para o seminário. Vivi no seminário o ano de 2001, morando lá, depois por conta de um problema do joelho, eu acabei ficando 2002, 2003, só estudando no seminário, continuava como seminarista, mas morava na comunidade e estudava no seminário. Por conta de uma série de problemas em meu joelho que eu tive, uma série de cirurgias que eu precisei fazer. Em 2004 eu voltei para morar no seminário, já estava começando a teologia, aí eu fiz 2004, 2005, 2006, na metade de 2006 eu dei uma pausa no meu processo formativo, né? Fiquei entre 2 grandes amores, o sacerdócio e a realidade na comunidade na época, que era a questão formativa, e realidades muito minhas também, que precisavam ser melhor ordenadas. Aí eu decidi sair do seminário, fiz psicologia, e terminando o curso de psicologia, eu fui para a Terra Santa. Lá na Terra Santa, experimentando, acho que também um pouco do que Marcelo falou, essa mesma questão de estar envolvido ali com toda aquela realidade, de estar naquela terra,
Aí ali retomou a minha decisão, então, que havia sido interrompida, vamos dizer assim, em 2006, voltou essa decisão pelo sacerdócio, de que agora não era simplesmente um sonho, alguma coisa que eu acreditava que era vontade de Deus somente, mas que era alguma coisa que eu queria para minha vida, verdadeiramente. Não é só porque é vontade de Deus, é o que eu quero. E aí vai ver o processo, né, da retomada dos estudos, da retomada desse caminhar, de como é que as coisas seguiriam. Até hoje, uma coisa que pra mim, que eu sou altamente racional, assim, né? Eu preciso tocar, eu sou meio Tomé, digamos. Pra mim, o sim de Deus vem sempre acompanhado pelas portas que se abrem, né? Quando eu apresentei à comunidade meu desejo de começar esse processo, esse estudo para o sacerdócio, e nós, pouco tempo atrás, éramos seminaristas, e a gente precisa entender que o processo seminarístico é um processo de formação, de conhecimento, e pode acabar na ordenação ou não, é um processo de formação, né? E essa construção toda na minha vida, quando eu me abri para a experiência seminarística, para a formação para o sacerdócio, todos os processos eles foram muito apoiados na vontade de Deus e todas as portas se abriram. A minha filosofia ela aconteceu na Terra Santa, numa língua que não era a minha, que era o italiano, e eu morei numa casa que não era nossa, era uma casa que foi cedida. Então, as aulas de italiano, a própria abertura da mente, né, uma graça de Deus. As aulas de italiano foram patrocinadas, né, foram por benfeitores. A casa que eu morei na Terra Santa era uma casa emprestada, uma casa cedida. Toda a realidade foi amparada. Então eu entendi, assim, as portas se abrem, é a vontade de Deus, porque aliado a isso vem a paz, né, a tranquilidade de poder viver esse processo. Então eu entendi primeiro, quando a minha comunidade, o conselho, a formação, deu o sim, deu o aval para que esse processo iniciasse, isso, e de forma mais prática, quando todas as portas em que a gente abriu, a providência respondeu com um sim, né? Eu sempre fui muito amparado nesse processo todo com essa graça do sim de Deus através de formas muito concretas. Da mesma forma, a minha teologia em Quixadá, eu mudei para Quixadá, fui transferido para a missão de Quixadá justamente por causa da abertura daquela diocese, daquele bispo, Dom Ângelo Pignoli, a minha teologia. Então, esse sim de Deus, essa abertura, para mim só vai concretizando. Não, eu estou na vontade de Deus. E é o que me dá quando a gente fala de vocação tardia, né? A vocação não é tardia, a resposta é tardia, a concretização é tardia, mas é sempre no tempo e na hora de Deus, né? Hoje não me preocupa, no auge dos meus 38 anos, vou ser ordenado no dia 12, mas vivo altamente tranquilo esse processo, porque eu sei que na hora de Deus vai acontecer. Se o chamado, a gente precisa entender que é pergunta e resposta, né? Se Deus me chamou há um tempo atrás, eu não tive condições de responder, hoje a união dessas duas vontades está se concretizando. Isso me traz paz, me traz tranquilidade. Hoje eu sou diácono, posso ficar o tempo mais necessário que for para ser diácono, mas se Deus nos dá a graça hoje, já temos uma data para essa concretização, também quero viver com paz de espírito. Uma coisa que a gente sempre fala na comunidade, que a Érica sempre nos ensinou, é que missão é toda oportunidade de tornar Cristo amado e conhecido. Então toda oportunidade não é o fato de sair, né? Não é o fato de executar alguma coisa fora daquilo que talvez fosse a rotina que nos faz missão, mas a experiência e a certeza de estar amando e tornando Cristo amado. Isso aí, acho que isso fundamenta todo o restante. Agora, essa experiência, né, de ter podido estar na Terra Santa e tantos outros lugares, eu falo muito da Terra Santa porque eu morei lá 6 anos e meio, então é muito tempo, é se encontrar no meio de um povo e tornar-se parte daquilo e deixar que aquilo se torne parte de você também. Volta e meia, às vezes eu estou conversando e algumas expressões que a gente pega, que a gente acaba acostumando de lá, sempre vem na mente. Esses dias é uma coisa engraçada, estava tendo a festa da Mãe Rainha, e a gente comprou um container e tinha um dos meninos, criança do bairro, que subiram no container. E aí eu tô saindo da paróquia e vi aquele menino, na hora me veio, churreda, opa, não é árabe, não é aqui. Mas era que a expressão de alto que vem, que vai se tornando parte da gente. Então, para mim, a missão ela acaba se tornando muito esse se configurando com um povo, com uma realidade, mas com um objetivo muito claro de tornar Cristo amado e conhecido.
E essa experiência de fazer isso, a gente vai entendendo que toda missão que a gente experimenta, cada lugar que a gente visita, porque eu morei 6 anos e meio na Terra Santa, mas fui para N outras cidades aqui no interior, aqui mesmo, na região de Montes Claros, norte de Minas, sul da Bahia. A gente fez muitas visitas, teve uma época que a gente ia muito em Ilhéus, a gente tinha um contato com o pessoal de Ilhéus, com a comunidade de Novo Céu de lá, então a gente tinha essa realidade. Eu tive a oportunidade de conhecer Quixadá, de conhecer Paripiranga e tantos outros lugares, e é sempre essa experiência de tocar o outro e de se deixar tocar, tendo Cristo como a grande luz, como a grande marca que tem ali. E aí, para mim, missão ela acaba se configurando como isso, essa oportunidade que a gente tem de amar e tornar Cristo amado em todos os momentos. E quando isso fica muito claro, a gente entende que eu posso sair, eu vou estar em missão, mesmo ficando aqui, fazendo a minha vida ordinária do que a gente tem aqui, se tornar missão, fazer daquilo ali uma grande missão que a gente tem. Porque o grande, às vezes a gente nos preparamos para fazer o grande, mas ele só vai se concretizar se no pequeno a gente já consegue ir fazendo. Aquela missão do dia a dia, aquela missão de conta-gota, que a gente nem percebe, entra tão no nosso automático, a gente corre o risco de não perceber, mas é ali que nós vamos nos enraizando para poder fazer o grande, para nos dispormos aquilo que a gente tem para fazer. O Marcelo falou da questão do tempo, né? Dessa ideia aí da vocação tardia. Quando eu tive com o Dom João, eu falei com ele que estava disposto, se ele quisesse me ordenar ali naquele momento, ele podia fazer, mas que o tempo para mim não era um problema, exatamente por entender que cada momento é um momento daquilo que Deus tem para fazer para a gente. E se a gente percebe assim, a gente torna o próprio tempo a nossa missão. O saber viver bem tudo aquilo que Deus nos propõe, mesmo as dificuldades. Eu brinco com os meninos da comunidade que se tem uma passagem bíblica que sempre vem para mim, e ao mesmo tempo é forte e incômoda, é aquela: sofre as demoras de Deus. Mas viver isso é importante. Aprender, deixar-se ser tocado por essas demoras, que na verdade não é uma demora de Deus, é uma demora de nós, de nos deixarmos estar preparados, se eu posso dizer. Preparado a gente nunca vai estar, mas dentro do possível, para que aquela obra de Deus encontre um alicerce onde não vai ficar só no oba-oba, mas vai encontrar raízes profundas. Então eu acho que isso a missão faz, isso é missão para a gente. Aprender a se deixar ser conformado com Cristo, onde, como e para o que Ele quiser. Pois é, engraçado que a missão para mim ela entra com hoje, né, principalmente na realidade do sacerdócio, ela entra para mim com um carimbo e vai marcar minha história para sempre, com certeza. A voz já vai. Porque hoje exatamente eu contando aqui, né, faço 6 anos de missão em Quixadá, e se a gente for considerar essa missão prática de sair, servir, estar longe daquilo que a gente quer, estar perto, né, família, a sede da comunidade, e aí no meu sacerdócio eu acabo encardinado na Diocese de Quixadá, onde eu sirvo como terra de missão. Também tenho a minha experiência na Terra Santa, mas mais do que uma missão geográfica, a gente vai entendendo que existe essa missão que é o coração, que é a vida do outro, que a gente acaba fazendo parte. É a concretização do Evangelho, né? Nós ganhamos pai, mãe, irmãos, famílias, e é entranhado naquela realidade cotidiana ali. E a missão é isso, né? É estar. Não é pensar, eu preciso ir para onde para servir, para ser missão. Não é aqui onde eu estou. Hoje eu tenho a graça de estar na Diocese de Quixadá, mas também nesses meus poucos dias aqui eu preciso fazer dessa experiência, dessa nossa conversa aqui, uma oportunidade de missão. E se for pensar mais ainda no sacerdócio, nós temos a graça de fazer essa missão ela ser um pouco mais abrangente, no sentido de nós vamos ter oportunidade não mais só num diálogo, mas podemos trazer Jesus de forma muito concreta, de forma atualizada na vida das pessoas, né? Pessoas com as quais a gente tem a oportunidade de partilhar, pode fazer também daquela partilha de oportunidade de um sacramento da confissão, pode fazer de uma reunião, de uma assembleia, um momento de celebrarmos a Eucaristia junto. Então, é um enriquecimento dessa graça missionária. Por que as lágrimas? Porque... Eu posso responder chorando. Porque é vida, né? Assim, e nunca sonhei, nunca construí, nunca pensei, nossa, quero ser encardinado numa diocese, quero ser ordenado na Catedral de Montes Claros, mas é a construção de uma história, de uma vida, né? E assim, é gratidão, toda vez daqui até lá, principalmente, que você vai me ver chorando e muito, é de gratidão.
assim, o homem que eu sou hoje, o sacerdote que a igreja quer me constituir, eu não sonhei, eu não pensei, não construí, não elaborei. Foi ele mesmo que quis e escolheu instrumentos, né, ferramentas eficazes. Primeiro a comunidade Filhos de Maria, depois a diocese de Quixadá, porque eu devo a minha formação a essa diocese, que é a igreja, né, a Igreja Universal, aqui a diocese de Montes Claros, a igreja católica apostólica romana. Então é isso, e sou eu, e me comove por isso, né? Me constrange até falar, nossa, tanta gente boa, tanta gente que presta, e Deus me escolheu. E aí estou aqui tentando, como servo inútil, né? Disposto a olhar todas as vezes para a grande serva, né? Sou o vosso servo que nasceu de vossa serva, e quero corresponder. Parece um próprio casamento, né? Quando o pai da noiva pegou mais expectativas, das melhores possíveis. mas existe de verdade, assim. É até um pedido que eu faço, né? Sempre quando eu rezo. Eu não quero que nada mude com as pessoas, com os cargos que já tem hoje, né? Próprio do ministério. Mas eu quero de verdade ser outro Cristo. Não só no aspecto celebrativo, não só dentro das paredes de uma igreja, mas nas vidas da pessoa. Eu quero que isso melhore, né? Eu sou muito, muito feliz, de verdade, realizado onde eu estou hoje, né, no meu diaconato, mas eu sei que com o sacerdócio o óleo, né, a unção aumenta, então que essa graça também aumente. A minha expectativa é continuar a servir. E assim, quando a gente quer servir, a gente não escolhe como servir, né? É o que Deus me pedir, o que a igreja me pedir, e mais do que isso, o que o povo, as pessoas precisarem. E quando eu falo povo, não é só os meus paroquianos, não é só a diocese que eu vou servir, é o povo de perto mesmo, a minha comunidade, a minha família, os meus amigos, porque quando é ordenado é um pacote, né? É a pessoa toda. E eu sou isso tudo, né? Não existe ali o Filho de Maria, o diácono, o sacerdote, mas é esse pacote todo que sou eu. As minhas raízes, a gente começou a falar disso, essa volta toda que eu dei enquanto missionário, e aí eu sei que não sou só eu que vou subir naquele presbitério e prostrar lá. Sou eu, é tudo isso, né? É um conjunto. Acho que o maior sentimento é o sentimento de gratidão e de poder tocar a verdade de que é Deus que faz. O meu rema, desde a minha consagração dentro do carisma Filhos de Maria, e continuo com ele dentro do meu ministério, foi no sacerdócio, no diaconato e agora no presbiterato também, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. E para mim isso grita muito forte, sabe? Essa ideia de que foi Ele quem fez. Eu olho ali para aquela experiência do profeta Jeremias e percebo esse reconhecer. Eu até tentei fugir, até tentei ir para outros caminhos, seguir outros passos, mas por graça Ele não permitiu e continua me seduzindo. E olhar para o sacerdócio, né, a concretização disso, é olhar para toda uma história, não só a história de Arley, mas a história da comunidade Filhos de Maria, da arquidiocese de Montes Claros, a história da missão na Terra Santa, a história de cada lugar onde eu estive, antes como seminarista, depois só dentro da realidade da comunidade, e perceber que em cada um desses momentos era Deus a sustentar, a Ele me fazendo essa sedução mesmo de me atrair para tirar de mim mesmo para me dar ao outro. Então o sacerdócio para mim ele surge como uma grande gratidão, de olhar e perceber que é tudo por Ele, com Ele e para Ele, sempre, e para todos sempre. E nessa ideia de ser para Ele, ser com Ele em todo momento, é a ideia também de poder fazer isso de alguma maneira, devolver a todo o povo, a cada um que passou nessa minha história, nessa minha vida, que me trouxe até aqui, devolver um pouquinho do amor que Deus me deu. Então o sacerdócio para mim, o ver isso chegar, o ver a coisa estar se concretizando, é poder tocar esse mistério de amor. E aí a hora que eu olho que no meio de toda essa realidade, toda essa pandemia, eu ainda vou ter a graça de ser ordenado com meu irmão, Marcelo, então isso ainda bicho pega mais, assim, aperta. Porque, teoricamente, se eu fosse olhar a questão de tempo, eu teria que ter sido me ordenado primeiro do que ele, por conta do tempo, né? Desde 2001 e tudo mais. E aí veio todas as realidades da mudança,
toda a realidade da mudança, né? Tinha Dom José e entrou Dom João, e aí todo esse processo que teve, e a retomada do meu caminho, e aí Marcelo se ordenou no final do ano passado como diácono, dia 29, né? Dia 29 de novembro, vai fazer um ano que se ordenou como diácono. Vai fazer um ano que ele se ordenou como diácono, e teoricamente aí também ele teria que ter sido ordenado então presbítero primeiro do que eu, né? E aí a alegria de poder participar disso com ele, de viver essa realidade com ele. E aí veio a pandemia, com tudo que a gente podia olhar de dificuldade, de problema, e aí nós vamos ter a graça de sermos os 2 primeiros sacerdotes dentro da comunidade Filhos de Maria, e viver isso juntos, né? Viver isso juntos num dia tão especial, né? O dia 12, o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, que é vamos dizer assim, a grande madrinha de Marcelo, que ele tem uma ideia, uma convivência com esse título muito maior do que eu, mas que eu tenho feito a leitura de ver essa graça do cuidado de mãe. Ela não quis escolher um ou outro, ela falou, então vamos 2 juntos, vamos pegar os 2 juntos e fazer e resolver essa questão. E aí eu tenho visto isso como uma grande graça, uma grande alegria. Então, para mim, o sacerdócio hoje é um sentimento de gratidão. Gratidão pela história do que Deus fez em minha vida, gratidão pela história do que Deus fez na vida de Marcelo, do que eu acompanhei, do que eu vi, gratidão por aquilo que Deus fez na história da comunidade Filhos de Maria, gratidão por aquilo que Deus fez nos pequenos detalhes ao longo desses 20 e tantos anos de caminhada aí, que eu pude ir colhendo e vendo desde aquele dia, naquela bendita quarta-feira que a Érica me falou, o teu sim tem que ressoar para a eternidade, e agora dia 12 eu vou tocar um selo nessa eternidade, né? Um selo que está aí, que nada vai tirar. Agora nem eu mesmo vou poder me tirar esse selo, essa marca, e é essa grande gratidão mesmo que me fica. Essa senhora é a Virgem Morena que apareceu no México em 1931. Guadalupe, ela me cerca desde o começo. O primeiro livro de Nossa Senhora que eu tive acesso já na minha caminhada foi de Nossa Senhora de Guadalupe, a aparição dela, a Juan Diego, e sempre tive esse fascínio, né? É uma aparição muito forte, uma das primeiras reconhecidas pela igreja. Eu tive acesso mais profundo dessa história, dessa documentação, inclusive na monografia da minha teologia, fiz em Nossa Senhora de Guadalupe, aspectos históricos, teológicos e pastorais, e pessoalmente sempre ela me cerca. Essa semana a gente deu umas voltas aí toda, ela até mostrava para a Arlete, olha aí, a culpa não é minha, né? A culpa não é minha. Todo lugar ela que me cerca, ela que cuida. E providencialmente, quando eu procurei Dom João para ver como é que era, né, a agenda da diocese para a minha ordenação, os últimos da diocese de Quixadá se ordenaram dia 26 de setembro, e eu preferi que fosse aqui, por causa da minha comunidade, por causa da minha família. Cheguei aqui esbaforido, atrasado. Falei, Dom João, qual é a data? E aí a data era 12 de dezembro. Então, até isso, né, o cuidado nos mínimos detalhes, eu digo, ela mesma tem preparado todas as coisas. E fica para mim muito claro esse cuidado, né? Não bastasse Jesus, para nós, Filhos de Maria, o evangelho fundante, né, o evangelho vocacional é São João, em especial a passagem ali, os pés da cruz. Jesus diz, eis aí tua mãe. E ela diz para Juan Diego, né, não estou eu aqui, que sou sua mãe. Então, não dá para preocupar, não dá para desesperar, porque ela cuida de tudo. E para nós, Filhos de Maria, ela ainda diz, né, fazei tudo o que ele vos disser, que é a voz da teofania, quando Jesus também, quando o Pai diz de Jesus na transfiguração, fazei tudo, né, eis meu filho amado, fazei tudo o que ele vos disser, de Maria, lá no comecinho de João, ecoa nessa voz da transfiguração, escutai. Então, é tudo de Deus, tudo que ele preparou. Até brinco com a Arlene, eu que estou deixando ele se ordenar junto comigo, porque o dia é meu. Mas é isso, Guadalupe, ela mesmo tem que cuidar de tudo. E a minha inspiração, né, do próprio rema, o rema na comunidade é diferente do rema da consagração que eu escolhi para o sacerdócio, porque na comunidade eu escolhi busco o santo na expectativa do eterno, santidade sempre. No desejo de viver a santidade no cotidiano, do dia a dia, e que minha vida seja, né, esse reflexo desse desejo, dessa aspiração à santidade. E no sacerdócio eu escolhi, sou vosso servo, que nasceu de vossa serva. Essa serva, né, a Virgem de Guadalupe, eu quero ser um servo, filho dessa grande serva.
Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Lá, Jeremias 20, versículo 7. Exatamente por essa ideia, né, do que eu disse, de me reconhecer seduzido por esse amor maior. Mesmo nas minhas debilidades, nas minhas fraquezas, incapacidades, ele me seduz e me atrai, né? Me faz dar passos aonde eu não enxergo, me faz dar passos onde até eu não quereria. Ele nessa sedução, ele me mostra que vale a pena, que dá para seguir, que é importante dar passos em direção. Mas então, fica aí o convite mesmo para o dia 12 de dezembro, às 9 horas da manhã, aqui na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, aqui em Montes Claros. Todo o problema aí dessa pandemia, a gente está com limitações, mas todos podem estar acompanhando, seja pelas redes sociais da Catedral, da Arquidiocese, da Paróquia Mãe Rainha também vão estar retransmitindo isso, a Diocese de Quixadá também vão estar fazendo essas retransmissões dessa celebração que pra gente vai ser uma grande alegria. Contamos com a oração de cada um por nós, né, para que nós sejamos fiéis àquilo que Deus já tem feito. Eu gosto de dizer muito que nós não atrapalhemos o bem que Deus já tem feito. Eu me pareça contigo, Senhor, entre os homens, sacramento de amor. Meu olhar se traduz em ti, tuas palavras em mim, tua voz. O meu